Estamos de volta para conversar com o professor Helder Maia, que desenvolve um estudo sociológico sobre o Baião de Luiz Gonzaga. Professor, no bloco passado falávamos sobre a trajetória do Gonzagão, né? Então ele vai para o Rio porque era militar. Sim, na verdade, ele chega no Rio porque havia, à altura, sido dispensado do Exército. Havia uma lei que certo. obrigava que o civil que integrasse as fileiras do Exército, ele só poderia fazê-lo até 10 anos. Então, completou em 1939 esse tempo e ele foi dispensado. E antes de voltar para sua terra, ele intencionava voltar para sua terra, ou pelo menos para a capital da sua terra, que era o Recife, ele ficou no Rio. Naquela altura não havia voos regulares e ele preferiu voltar de vapor, que era o transporte mais eficaz e mais confortável. E ali ele se encantou pela cidade, pela profusão de sons, de signos. E o Capital Federal, auge da Era Vargas, bem lembrado, Novo, isso, perfeito. Não é? E ali ele hesitou e foi residir numa pensão esse período é fascinante, porque é curiosíssimo, porque ele ficou apenas no Rio 3 dias esperando o vapor, que não tinha a regularidade. E foram os 3 dias decisivos para aqui. Na carreira, na história da cultura nacional. Se o Gonzaga tivesse uma outra ideia... Sem dúvida, na história da música popular brasileira. Exatamente. Isso é muito explorado pelos biógrafos, há excelentes trabalhos acerca disso. Então ele ali ficou e logo colegas da pensão o viram tocando o acordeon e disseram, olha, você pode ganhar dinheiro com isso aqui, você pode fazer vida com isso aqui, pode se divertir, porque nessa região aqui do Mangue, a região portuária onde ele estava, que era uma região pobre, não miserável, mas uma região pobre, havia muitos marinheiros, haviam muitos vapores, uma região de circulação de pessoas, de mercadorias, de imagens, de mundo, de trânsito de mundo, pessoas, de trânsito, né? Logo, se trânsito de pessoas, trânsito de informações e de signos e de emblemas. E ele aceitou a sugestão e foi para uma esquina tocar. Lembrando o pai nós dele. Nós estamos num cenário sem televisão, cenário de rádio, né? Televisão sim. não o rádio começando. Havia no Brasil ainda, o rádio começando. E lembrando que ele ainda não era o rei do Baião nessa época, nem se vestia com aquele traje que nós conhecemos e que ficou a marca registrada, não é? Isso ele vai assumindo muito lentamente, aos poucos. Ele era muito inteligente, muito astuto, mas ele demora. A rigor parece uma demora, né? Mas não é propriamente uma demora, porque as condições de possibilidade dele entrar no rádio, assumir um posto como músico oficial do staff de algumas rádios, da estrutura, só para lembrar que nos anos 40 as rádios brasileiras, as grandes rádios brasileiras, como a Marinho Vega, Rádio Nacional, Globo, Record, elas vão ter grandes estruturas de orquestração, porque elas tinham grandes programas musicais. Metade da pauta, 40% da pauta das rádios eram programas musicais. E eram ao vivo, nós não tínhamos as gravações como temos hoje. Então eram programas que cantavam, as orquestras tocavam ao vivo ou faziam uma parte da gravação em disco, e aquele disco era reproduzido depois nos microfones da rádio. Então ela demandava um tempo até ele conseguir entrar nesse grande cenário, porque como qualquer gênero musical, ele não se instala da noite para o dia. Ele vai tendo idas e vindas, ele demanda letristas e parceiros. Luiz Gonzaga buscou letristas e parceiros. Ele buscou isso em alguns compositores, em alguns poetas, como Lauro Maia e outros, e não encontrou. E numa bela tarde de 1945, 46... Quer dizer, 6 anos após a chegada dele no Rio de Janeiro. É um espaço temporal grande para uma vida, não é? Isso, exatamente. Mas é bom lembrar, ele não estava parado. Havia uma profusão de ideias, de valores, de concepções. A sociedade brasileira está num processo de mudança acentuado, de mudança cultural, de modernização cultural acentuado. E ele percebe, ele nota isso. Ele tem uma sensibilidade para o momento que poucos tiveram. E um desses poucos é o grande parceiro, o primeiro grande parceiro dele, que é Humberto Teixeira, que é o autor de Asa Branca, o letrista de grandes sucessos,
na dupla e de canções que imprimiram um novo sentido à música popular brasileira e fazem parte da memória e da sensibilidade nacional. E ele, junto com Humberto Teixeira, compuseram numa tarde, em pouco mais de 5, 6 horas, o Baião. O Baião, tanto a música, como a partir da música, um movimento que desembocaria num gênero. Nem eles sabiam que aquilo seria um grande gênero. É possível falar que o baião é um gênero fundante nessa visão da brasilidade que nós temos hoje? Sem dúvida. Do sentimento de ser brasileiro, da visão, da representação do Brasil. Sim, do teor da brasilidade, de como nós nos concebemos como brasileiros e os outros nos olham como brasileiros. Né? Porque antes de Gonzaga, quem havia? Havia uma Carmen Miranda que não consegue consolidar isso, né? O samba já está fazendo isso. O samba já está... Nessa época, nos anos 40, nós temos... O samba já está urdindo a textura da musicalidade nacional. O samba é o grande gênero. Por que ele é o grande gênero? Porque ele é um gênero da periferia da grande cidade brasileira, que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital federal. E o samba não se torna uma música nacional e nacionalizante nos anos 30. Ele vai se tornar nos anos 40 em razão da força política e cultural que o rádio e a indústria fonográfica terá. Ele é uma música da periferia do Rio de Janeiro que se nacionaliza. Então ele se nacionaliza porque ele vai ser a usina de transmissão. E quebrando barreiras de preconceito, até pela própria origem negra, a origem do morro, né? Sim, depois incorporado por segmentos de classe média, nos anos 50 e 60, com a bossa nova. Mas sem dúvida, o baião é o elemento, a música de uma certa região, de uma certa regionalidade que se nacionalizará. Ele mantém uma parte desse selo de regionalidade que o samba não tem. O samba não se identifica como música regional. Ele se consuma como um gênero nacional. O baião não. O baião se marca como uma característica cultural nordestina. Metade da sua senha é porque ele é regional, o falar, a dimensão vocal de Luiz Gonzaga, a vestimenta, o instrumento e toda a espacialidade, todos os eventos e todo o cotidiano que ele evoca. Ele evoca o tempo todo os sons do aboio, os sons da melodia do mundo rural nordestino. Ele evoca o tempo todo isso. Lembremos aí que a massa de imigrantes nordestinos no centro-sul do país vai ser gigantesca. E vão chegar após Luiz Gonzaga chegar ao Rio. Não é? Nos anos 40, 50 e 60. Tem essa questão sociológica e demográfica acima de tudo, né? Sem dúvida, fundamental. A metade da senha dele é o mundo rural e outra metade é a nação. É a nação, é o Brasil. Mais um pequeno intervalo, professor. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco desse papo aqui com o professor Helder Maia sobre essa pesquisa que estuda o baião, o gênero nordestino por excelência. O Conhecer volta já, não sai daí.